Olá! Hoje nós vamos mergulhar fundo num dos diálogos mais intensos e, eu diria, mais profundos de todo o Evangelho de João. É o momento em que Jesus revela sua natureza divina de um jeito que literalmente chocou e dividiu quem estava ouvindo. Vamos juntos analisar o capítulo 8. E tudo já começa assim com essa advertência, que é ao mesmo tempo solene e bem misteriosa. Jesus aqui estabelece um tom dramático, sabe? Ele cria uma certa distância entre ele e seus interlocutores. É uma frase que soa como um aviso e um enigma. E essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. O que está por trás de uma afirmação tão grave como essa? Seria uma ameaça, uma profecia ou algo ainda mais profundo sobre a identidade de quem está falando? Para a gente começar a entender, é preciso falar sobre esse diálogo de incompreensão. O grande conflito que a gente vê nessa passagem nasce justamente de um abismo entre as perspectivas. A audiência de Jesus simplesmente não conseguia compreender a sua origem divina, porque eles estavam presos numa lógica puramente terrena. E este slide mostra perfeitamente esse abismo. Quando Jesus fala que vai para um lugar onde eles não podem ir, a interpretação deles é, bem, literal e sombria: suicídio. Só que a realidade teológica é infinitamente maior. A gente está falando da ascensão, de um retorno glorioso ao Pai. É a mesma frase, mas com duas realidades completamente opostas. E aí, Jesus deixa essa diferença ainda mais explícita. Ele não está falando de uma diferença de lugar, de geografia ou de classe social. É uma diferença de natureza, de origem. Ele está traçando uma linha muito clara entre o plano celestial e a condição humana. E agora a gente chega ao clímax dessa revelação. Jesus não vai só explicar a diferença, não. Ele vai reivindicar para si um título com um peso teológico gigantesco. Um título que ecoa por toda a história da salvação: o nome divino. Então o ponto central é este. A condição para a salvação, para não morrer no pecado, está amarrada a crer nessa identidade misteriosa que ele resume na expressão "eu sou". Veja bem, não é só acreditar nele, mas acreditar que ele é. Mas, afinal, o que significa esse "eu sou" ou egoimi no grego original? Isso não é uma expressão qualquer, é uma referência direta ao nome que o próprio Deus revela a Moisés, lá na sarça ardente. É um nome que define a própria essência de Deus, o ser que existe por si mesmo, eternamente presente. E o que é bem interessante aqui é ver como a análise dos textos confirma essa intenção. O uso repetido dessa expressão no Evangelho de João não é um acidente, não é uma coincidência. É uma reivindicação deliberada, clara, de divindade, que conecta Jesus diretamente ao Deus do Êxodo. É muito importante entender a nuance disso aqui. Jesus não está se apresentando como um outro Deus, ao lado do Pai. O que ele está revelando é uma unidade perfeita de ser, uma inseparabilidade total. Nele, o próprio Deus se faz presente na história de um jeito definitivo. Essa revelação toda se concretiza de uma forma totalmente inesperada, no grande paradoxo do Evangelho: a exaltação na cruz. É aqui que o momento de humilhação máxima de Cristo se torna, na verdade, o momento da sua maior glorificação. Jesus faz essa profecia extraordinária. Ele liga diretamente o ato de ser elevado ao pleno conhecimento da sua identidade como eu sou. Mas o que significa exatamente ser elevado? A conexão é direta e muito poderosa. No Evangelho de João, ser elevado ou exaltado é uma referência clara à crucificação. Aquele instrumento de tortura se torna o palco da revelação. E este é o ponto-chave. A cruz não é vista como o fim, como uma derrota. Pelo contrário, ela é o verdadeiro trono de glória de Cristo. É do alto da cruz que ele reina, e é de lá que ele oferece a salvação ao mundo. É uma reinterpretação radical de um símbolo de vergonha. Essa citação do Papa Bento XVI resume o mistério de uma forma arrebatadora. Assim como Deus se revelou a Moisés naquela sarça que queimava, mas não se consumia, a glória de Deus se revela plenamente na cruz, onde o amor divino é derramado até o fim, sem ser destruído. Essa revelação na cruz nos mostra uma outra dimensão da identidade de Jesus, a vontade perfeita do Pai. Fica muito claro que a fonte de toda a ação divina vem da sua união perfeita com o Pai. Nessas palavras, o próprio Jesus explica essa total obediência e comunhão constante com o Pai. Não existe separação, não existe conflito.
O que existe é uma sintonia perfeita de vontade e de ação. E aqui é crucial não interpretar mal essa obediência. Como Santo Hilário de Poitiers já alertava, isso não significa de jeito nenhum que Cristo é inferior ao Pai. Pelo contrário, é a mais alta declaração da unidade de natureza divina. As obras do Filho são, na verdade, as próprias obras do Pai. Bom, diante de um discurso tão denso, tão revelador, uma reação era inevitável. E aí a gente chega ao chamado à fé, ou seja, a resposta que vem depois da revelação. E apesar da hostilidade e da incompreensão de alguns, a Escritura nos conta que a revelação divina foi eficaz. A verdade que foi proclamada conseguiu penetrar nos corações, e muitos responderam com o dom da fé. E essa fé inicial não é um ponto de chegada, mas sim o começo de uma jornada. Uma jornada em busca da verdade que, como Jesus promete logo em seguida, leva à liberdade autêntica. Crer nele é o primeiro passo para ser verdadeiramente livre. E não estamos falando de uma liberdade superficial ou só externa. Como destaca São João Paulo II, Cristo oferece uma liberdade que é baseada na verdade e que atinge as raízes da pessoa humana, o coração, a alma, a consciência. É uma libertação interior, muito profunda. E a gente encerra com essa pergunta que fica para reflexão. Se a cruz é o trono da glória de Deus e o ponto máximo da revelação do Eu Sou, como é que esse ato de entrega total se torna a fonte da nossa liberdade mais profunda? É um mistério que nos convida a ir além do que a gente vê,